Olá, seja bem-vindo ao 50º dia da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Antes de entrarmos na leitura, peço que você deixe teu curtir, teu compartilhar, comente e ative o sininho de notificações. Hoje, no nosso 55º dia, nós iremos fazer a leitura de Êxodo no capítulo 7. Nós iremos até Lucas no capítulo 10, retornaremos até Jó no capítulo 24 e, por fim, finalizaremos em 1 Coríntios no capítulo 11. Em Êxodo, no capítulo 7, nós vemos a vara de Arão se transformando em serpente e também é lançado a primeira praga no Egito, que é a praga do sangue. Vamos à leitura? Êxodo no capítulo 7, verso 1 diz assim: O Senhor lhe respondeu: Dou a você a minha autoridade perante a Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que ordenar, e seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas sair do país. Eu, porém, farei o coração de Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei as minhas mãos sobre o Egito, e com poderoso atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender as minhas mãos contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe ordenara. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 anos quando foram falar com Faraó. Disse o Senhor a Moisés e Arão: Quando o Faraó pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue diante de Faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiam-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito, e fizeram a mesma coisa por meio de ciências ocultas. Cada um deles jogou a sua vara, e essa se transformaram em serpente, mas a vara de Arão engoliu a vara deles. Contudo, o coração de Faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: O coração do Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espera-o no mar, na margem do rio, para encontrá-lo, e leve também a vara que transformou em serpente. Diga-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: Deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não atendeu. Assim diz o Senhor: Nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, e o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: Diga a Arão que tome a sua vara e estenda as mãos sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e todos os reservatórios, e eles se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do Faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio da ciência oculta. O coração de Faraó se endureceu. Então não lhe deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o Faraó levou a sério isso. Todos os egípcios cavavam buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois a água do rio não podia mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Vamos agora ao livro de Lucas, no capítulo 10, onde Jesus envia 72 discípulos, e também ele fala da parábola do bom samaritano. Diz assim as Sagradas Escrituras, Lucas capítulo 10. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. Ele disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou os enviando como cordeiros entre lobos. Não leve bolsas, nem saco de viagem, nem sandálias, e nem saúda ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam: a paz esteja nessa casa. Se houver ali um homem de paz, e a paz de vocês repousar sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comem e bebam o que derem para vocês. O trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos,
como o que for posto diante de vocês. Por os doentes que ali houver, e digam, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sociedade que se apegou aos nossos pés, sacudamos contra vocês. Fiquem certo disso, o reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia não haverá mais tolerância por Sodoma do que por aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque os milagres que foram realizados entre vocês o fizeram que, que fossem em Tiro e Sidom. Há muito tempo eles teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada entre os céus? Não, você descerá até o Hades. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos, e aquele que o rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondesse dessas coisas dos sábios dos cultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho e a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os discípulos e lhe disse, Feliz são os olhos de que vêm e vocês que vêm, pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e de todo o teu coração, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou, e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus lhe disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, caindo nas mãos de assaltantes, lhes tiraram as roupas, espancaram e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu que estavam descendo pela estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou do outro lado. E assim também um levita, quando chegou no lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano estava de viagem, chegou onde encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nele vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse, vai e faça o mesmo. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram ao povoado onde uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinho com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Marta escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos agora retornar ao livro de Jó. Nós vamos fazer a leitura de Jó no capítulo 24, aonde o próprio Jó ele continua respondendo aos seus amigos. E ele diz assim, Jó 24:1. Por que Todo-Poderoso não marca a data do julgamento? Por que aqueles que me conhecem não chegam a vê-las? Ao que mudam os marcos do limite e apacentam rebanhos que eles roubam, levam o jumento que pertence ao órfão e tomam o boi da viúva como penhor,
forçam os necessitados a sair pelo caminho, os pobres da terra a se esconder. Como jumento selvagem no deserto, os pobres vão em busca de comida da terra deserta e obtêm para os seus filhos, juntam forragem nos campos e respingam nas vinhas dos ímpios pela falta de roupas, passam a noite nus, não têm com que cobrir-se no frio. Encharcados pela chuva das montanhas, abraçam-se às rochas pela falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio da sua mãe, os recém-nascidos do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por falta de roupas, andam nus, carregam os peixes, mas continuam famintos. Espremem azeitona dentro de seus muros, pisam uvas nos lagares, mas assim mesmo sofrem sede. Sobem da cidade gemidos dos que estão para morrer, e as almas dos feridos clamam por socorro. Mas Deus não vê mal nisso. Ao que se revoltam contra a luz, não conhece os caminhos delas, e não permanece em suas veredas. De manhã, o assassino se levanta e mata os pobres, os necessitados. De noite, age como ladrão. Os olhos do adúltero fica à espera do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele, e manterá oculto o rosto. No escuro, os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram, não querem saber da luz. Para eles, amanhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos pavores das trevas. São, porém, como espuma sobre as águas. Tua parte da terra foi amaldiçoada, e por isso ninguém vai às suas vinhas. Assim como o calor e a seca depressa consomem a neve derretida, assim a sepultura consome os que pecam. Tua mãe os esquece, os vermes os branqueteiam neles. Ninguém se lembra dos maus, quebranta-se como árvores, devoram as estéreis e sem filhos, e não mostram bondade para com as vivas. Mas Deus, por seu poder, os arranca, embora firmemente estabelecido, a vida deles não tem segurança. Ele pode deixá-los descansar, sentindo-se seguros, mas atentos vigia no campo que segue. Por um breve instante são exaltados e depois os vão, colhidos como todos os demais, ceifados como espiga de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Vamos agora fazer a nossa última leitura do dia de hoje, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre as instruções de adoração e também ele fala sobre a questão da instituição da ceia do Senhor. E diz assim, 1 Coríntios 11, 1. Tornam-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti. Quero, porém, que se entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora e profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sua cabeça coberta por um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem um homem independente da mulher. Pois assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina a vocês que a desonra é o homem ter o cabelo comprido, e o que o cabelo comprido é a glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como um manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nas igrejas de Deus. Entretanto, nisso que eu vou dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e a certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm em casa onde pode comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm nada? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não.
pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberdes em memória de mim. Porque sempre que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que come ou bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar-nos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comeres, esperem uns para os outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não se resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Muito obrigado pela mais uma vez essa tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Que a paz do Senhor alcance teu coração.